Já começar. Aí a gente iniciar. Pronto. Essa vai ser uma aula bem tranquila. Vai ser quase que uma conversa, porque ela envolve assuntos transversais, né? Não sei se vocês olharam antes de entrar, mas o tema seria cidadania, ah, o que é formação política, né? E o que é cidadania para Marshall. Thomas Marshall, na verdade, o nome dele, mas o pessoal chama mais Marshall. E esses assuntos estão muito entrelaçados com diversas temáticas que vocês viram ao longo do curso, seja na área de. Principalmente na área de história, né? Porque cidadania não é um conceito uno, não é uma coisa que é estável durante a história, e é isso que a gente vai observar. Cidadania, ela surge com a discussão, né, do que era o papel de cada um dentro das cidades e estado. Vocês vão lembrar, ouviram muito superficialmente, porque nem cai muito no Enem, né? Às vezes o professor só cita, mas nosso cronograma pensou que está bem trabalhado, que são as primeiras cidades-estados, lá da região da Mesopotâmia e tal. E aí, depois que as cidades vão se proliferando pelo mundo, vão surgindo novas aglomerações organizadas socialmente de forma mais rígida. Poxa, começam a surgir, bem, postos de comando, postos de defesa, enfim, produção. E as pessoas começam a se questionar qual o seu papel dentro disso tudo. Poxa, eu estou cumprindo, né, uma função aqui dentro dessa sociedade. O que eu ganho em troca? Então seria isso cidadania. Foi-se estabelecendo regras e normas dentro da sociedade de que, bem, se eu estou cedendo algo ao Estado, minha força de trabalho, estou aqui trabalhando em conjunto, poderia estar livre, eu tenho alguma coisa em retorno. Se vocês lembram lá dos contratualistas, Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Locke, Hobbes, eles falam que a gente cede uma parte da nossa liberdade, né? A gente cede em forma de proteção do Estado. E aí se diz, ou então de forma de, bem, para a gente não lutar entre si, não se desgastar, se preocupando na nossa defesa, o Estado deveria nos proteger. Mas aí essa forma de proteção vai sendo questionada ao longo do tempo. Poxa, como assim o Estado vai me proteger? Vai me proteger só fisicamente? Como é que eu posso participar do Estado também? Se eu estou cedendo aqui um pouco da minha liberdade, eu tenho que agir de alguma forma na construção do que eu faço parte. Então isso vai ser debatido e vão sendo essas noções de cidadania que vão sendo construídas com o passar do tempo. Se você vê que o Estado protege, o Estado visa enfim, favorecer aqueles que são considerados cidadãos. Então, cidadania é algo que pertence ao cidadão. Muito óbvio isso. Mas ser cidadão não é uma coisa só durante a história, sabe? Se você vai ver lá, por isso que eu coloquei, cidadania sempre foi a mesma coisa, eu acho que dá para responder isso de duas formas. Sim, cidadania é algo que o que é você ganha. Bem, cidadania como algo pertencente ao cidadão é a mesma coisa. Mas aí o que é ser cidadão e o que o Estado deve fazer para proteger esse cidadão vai se alterando durante a história. Então, eu coloquei 3 exemplos que também estão no material de vocês, mas só de pontos de referência, tá? Porque, bem, a gente sabe que o mundo viveu vários momentos distintos de acordo com a localidade. Essa visão que a gente tem, Idade Média, Renascimento e tal, é muito eurocêntrica, né? Você vê que, por exemplo, no século XIX, o Japão estava ainda vivendo características de feudos, enfim. Mas voltando, coloquei esses 3 exemplos. Por exemplo, nas polis gregas, acho que
se você está pensando no plural. Porque, enfim, você tem que lembrar que a Grécia, naquela época, ela não é um estado uno, né? São várias cidades-estado lá, tanto é que tem Atenas e Esparta, que são as mais famosas. E nessa região, as suas cidades-estado vão discutindo o que é ser cidadão. Não sei se vocês lembram, mas muitas das cidades gregas, das cidades-estados gregas, que chamam-se também polis gregas, eles debatem que, poxa, quem é cidadão é o quê? Nascido na Grécia, tem que ter pai e mãe, no caso de Atenas, tinha que ter pai e mãe ateniense, existia escravidão, bem, quem era escravo não era cidadão, mulheres também não era considerado, não tinham plena cidadania. Então, o que era cidadania, sabe, nas cidades-estado da Grécia? Bem, você tem que se para ter direito à cidadania, você teria que ser cidadão. E aí era um monte de regra. O que era ser cidadão no Brasil do século XIX, sabe? Até o século XIX existia a escravidão no final. Mas aí a população negra escrava, tinha uns casos das pessoas libertas, né? Mas a população negra escrava, ela não era cidadã. Ela não tinha direitos, todos os direitos, né? E aí é isso que a gente tem que pensar. Cidadania na Idade Média, bem, foi uma fase que. Eu só coloquei como título de exemplo, né? Porque na Idade Média vivenciou-se muitos governos absolutistas e tal, então tudo era muito centrado no governo monárquico, a população não tinha direito político. E aí, enquanto na Grécia o direito não era o direito de ser cidadão não era universalizado, era uma questão muito, enfim, nem muito menos no Brasil no século XIX, mas aí na Idade Média, bem, os direitos políticos inexistiam para a população, porque era a maioria dos estados nacionais, ou enfim, anterior a isso, quando não existiam estados nacionais, dos reinos que existiam na Europa, durante a Idade Média, eram monarquias. Então aí vem a época do Renascimento, né, pós-Revolução Francesa, em que as pessoas ganham pelo menos o conceito de liberdade. Liberdade no sentido de, poxa, não estou sob a égide de um monarca, sobre o comando de um poder central do qual eu não posso participar. E aí ressurge o conceito de democracia, só que dessa vez não como na Grécia, de uma forma mais ampla. E vocês veem que cidadania vai se mutando. Poxa, então por que tem uma aula disso? É só mais para vocês conectarem os pontos históricos. Ver que um conceito que. Uma pessoa entrou. Ver que o conceito discutido atualmente, só porque se fala hoje em dia, não se pode levar e pensar no passado da mesma forma, e ter cuidado com o anacronismo histórico. O que é anacronismo histórico? É um conceito extremamente importante para a aula de hoje. Vocês podem até usar em linha de argumentação. É justamente pegar um conceito que é bem difundido, bem debatido, extremamente característico da sociedade atual e levar para o passado. Podemos levar, por exemplo, de cidadania, né? E participação feminina. Hoje é um absurdo você achar que bem, uma mulher não deve ter direitos políticos ou direitos iguais, assim como qualquer outro direito, né? Igual ao dos homens. Mas aí se você leva, pronto, isso é o meu conceito de cidadania, uma cidadania universal presente no Brasil do século XXI. Aí eu pego e transporto e falo, poxa, o que a Grécia viveu não era uma cidadania. Não existia cidadania na Grécia, porque as mulheres não tinham participação política. Não é bem assim. Você tem que ver a situação histórica, a forma de pensar daquele povo e o que eles consideravam cidadania.
Você não pode impor o que você considera cidadania, ou então definir isso sem ter esse cuidado. Ou então, por exemplo, ler lá, cidadãos gregos, lá no caderno, num livro, onde qualquer canto que você tenha anotado. E você pensar automaticamente em mulheres tendo participação política. Isso é anacronismo histórico. É você transportar um conceito semelhante ou distinto de uma época para outra. No caso, a gente está falando de um conceito semelhante, né? Que seria cidadania, mas que vai mudar para ambas essas situações. E aí a gente passa compreendendo que as coisas mudaram, etc., que o conceito de cidadania também, você passa para o que uma pessoa que estudou basicamente só isso durante a vida, que é Thomas Marshall. Thomas Marshall, ele vai falar sobre tanto cidadania na época dele, quanto o que deveria ser feito. Alguns conceitos que eu vou dizer dele aqui, você pode falar, esse homem falou o óbvio. Mas veja, eu fiz questão de colocar a data aqui de nascimento e morte dele. Quando ele publicou seus trabalhos, ele estava vivendo lá uma guerra, um momento pós-Segunda Guerra Mundial. Ali, início da década de 50, sabe? Foi quando ele final de 40 para início de 50, foi quando ele publicou parte dos seus trabalhos. E ele falava muito sobre questões sociais, que hoje em dia é muito claro, mas que na época nem tanto. Marshall, ele vai trabalhar justamente essa questão, primeiro, de cidadania formal e substantiva, que seria a real, que a gente acho que vivencia muito até hoje. Uma coisa é o que está no papel. A cidadania formal é presente nas leis, o que a gente define como bem, é definido para a gente, vem lá de cima, seja regime democrático, seja direto representativo, né? Vai ser o que foi acordado com a galera do que deve ser cidadania. Mas outra coisa é na prática. A gente vê que muitos dos nossos direitos, que, bem, faz parte, né, do que é ser cidadão, eles são desrespeitados constantemente ou não são praticados, né? Que às vezes, para ser desrespeitado, as pessoas têm que ao menos conhecer. E nem isso, às vezes, acontece. E ele critica bastante isso, diz que a gente vive de forma muito desconexa do que a legislação manda. E aí ele fala que esses direitos que a gente foi conquistando estão lá em 3 fases, que seria a fase civil, o direito civil, político e social. É engraçado que o que ele diz casa muito com o que a gente conseguiu de direitos humanos e as gerações dos direitos humanos. Mas isso aí eu explico um pouco mais à frente, até para revisar, penso eu que vocês viram isso no começo do curso. Para ele, a gente vivenciou 3 fases de conquistas, cada uma mais ou menos dividida por um século. Primeiro, a gente conseguiu nossos direitos civis. O que seriam os direitos civis? Basicamente, direito de liberdade, né? Lá na Revolução Francesa, ele disse que mais ou menos lá na Revolução Francesa, se questionou o que era participação popular e o que era questionou-se o regime, né, a que estava se estabelecendo, mais uma vez, uma visão muito eurocêntrica, dos regimes absolutistas, de o povo não ter participação dentro da política, de tudo vir de cima sem questionamento algum. Então, esses foram os direitos à liberdade. Você não está mais sobre as demandas de um governante que você nem escolheu, que está lá simplesmente porque, bem, nasceu ali e chegou. E aí, ele diz que, como consequência do direito civil, da liberdade, vem os questionamentos de participação política. Poxa, eu estou livre.
não é que ninguém manda em mim, né? A gente ainda está sobre o contrato social, a gente ainda está dentro de um Estado. Mas aí você começa a pensar, não tem mais um regime monárquico. As pessoas estão construindo política. Quem sou eu dentro dessa participação? Eu posso participar disso? Eu não tenho direito de estar, seja ativamente, seja indiretamente, sendo representado ali. Isso se questionou muito o quê? Um momento ali perto mais pelo final do século XIX, início do século XX, em questão de participação política, de representação social dentro da política. Se você pode ver que teve um movimento sufragista, né, que era muito forte no início do século XX, participação feminina no voto. Então as pessoas não querem ser só livres, elas querem ter participação política. É uma consequência disso. Primeiro, não dá para eu pular estágios, segundo ele. Eu não tenho como simplesmente já querer participar da política. Primeiro eu tenho que ser livre, né? Porque para eu decidir alguma coisa da minha vida, pelo menos eu tenho que mandar em mim. Então, esse seria o segundo estágio. Quando ele escreveu isso, as pessoas já tinham certa representatividade política, já tinham seus direitos políticos estabelecidos. Seus escritos, como eu disse, ocorrem ali final do século, os principais, né? Ele continua escrevendo durante toda a vida. Mas aí essa parte mais famosa, digamos assim, do que eu estou falando. Ele escreve final da década de 40 para início da década de 50. E ele fala que não há como ter cidadania plena sem participação, sem direito social. O que seria direito social? Bem, a pessoa está livre, algumas, né? As pessoas estão livres em geral. Algumas têm participação política direta ou indiretamente. Então está se expandindo lá a universalização da participação política. Como é que eu penso em ser livre? Como é que eu penso em participar politicamente se eu estou com fome? Se eu estou doente? Se eu não tenho nenhum sistema educacional para perceber onde eu estou inserido nessa cadeia sabe, de construção do Estado. Então, para Marshall, por mais que sejam escadinhas, sabe, primeiro civil, depois político, depois social, eu não tenho como ter cidadania plena sem esses três direitos. E essa é uma concepção que a gente tem muito atualmente. Ela se expandiu durante tanto a construção dos seus escritos, né, e final lá do século XX até hoje. Participação social, direito social é uma coisa indissociável de cidadania para a gente, mas para a época não. E se começou a se debater muito isso e se implementar por alguns estados, principalmente ali depois da política do Estado de Bem-Estar Social, quando as pessoas se tocam que uma ação mais forte do Estado pode reverter o caos causado na economia e elas começaram a ter direitos sociais ali, porque existia uma rede de proteção. Os Estados Unidos testou isso, a Europa seguiu e falaram, poxa, os direitos que as pessoas já lutavam em busca de mais direitos, né? Enfim, a classe trabalhadora sempre teve lá por meio de greves, protestos, tentando alcançar isso, mas quando isso vira uma política de Estado, fica tudo mais claro. Caramba, e eu posso pensar mais claramente se eu estiver com barriga cheia. Pode parecer absurdo isso, pode parecer o mínimo, mas naquela época não era algo tão claro. Bem, acho que de macho era exatamente isso que eu queria falar. E aí a gente vai correlacionar com. Não coloquei no slide, mas o slide era só 3 slidezinhos mesmo. Correlacionar com. Meu Deus. Correlacionar com as gerações de direitos humanos. Para vocês verem como
isso está conectado. Se vocês forem observar, essa aula já foi dada, acho que há muito tempo, foi início do ano. A primeira geração de direitos humanos é justamente sobre liberdade. Se você vai ver essa ótica de... A galera gosta muito, os historiadores brasileiros separam muito na ótica da historiografia francesa, sabe? Aí sabe aqueles princípios, liberdade, igualdade, fraternidade? Eles separaram as gerações de direitos humanos mais ou menos sobre essas definições. Para ele, o que aconteceu na Revolução Francesa e essa questão de quebrar a monarquia, que seria associada ao direito civil, vai estar sobre a ótica de liberdade. Depois, você vai ter lá as discussões sobre participação política, ali, que culmina em espalhar-se democracias pelo mundo, lá depois da Segunda Guerra Mundial, que ficou muita disputa de democracias com imposição, né, do eixo lá influenciado mais pelos Estados Unidos, e algumas monarquias se fixaram pelo mundo também, então se questiona muito a participação política e a questão do que é igualdade. Só que o terceiro movimento para essa de classificação de direitos humanos, que vai de encontro com o pensamento de direito social, ela é levantado por um eixo que até então era invisibilizado, que seriam as ex-colônias. Tem os dois documentos marcos são a Carta de Paris, né, que seriam as recomendações de Paris, e eu esqueci o nome exatamente, mas acho que é Carta da União Africana, que seriam diretrizes, né, de equidade, que dariam guia para as novas nações que estavam se formando ali, que estavam saindo do domínio dessas antigas metrópoles, não. Mas, enfim, regiões que ainda dominavam as colônias. Vocês têm que lembrar que até a década de 60, década de 70, 80, muitos países africanos ainda eram colônia e seu processo de independência ocorreu ali, porque teve um processo de neocolonização ali no início do século XX, porque a América estava, quando eu falo América, continente americano, tá? Estava tinha se livrado das amarras da Europa por influência dos Estados Unidos, caiu de uma dominação, foi para outra, né? Dominação direta para uma dominação econômica, porque assim, ainda somos, né, muito influenciados pela política econômica dos Estados Unidos. A política América para os americanos, o pessoal até brinca, é América continente para os americanos, mas é para os estadunidenses, porque eles queriam, né, além de deixar de ser colônia, passar a controlar a região, e conseguiram. E aí, com esse processo de perder a América, eles foram para a Ásia e África. E aí, poxa, depois da Segunda Guerra Mundial, com os direitos políticos, com os direitos de segunda geração, com os direitos humanos de segunda geração estabelecidos lá, principalmente oficializado pela Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos tem uma ótica muito de segunda geração, tá, gente? Uma pessoa entrar. A segunda geração de direitos humanos é muito caracterizada pela Declaração de Direitos Humanos. Porque ainda assim, ainda que eles estivessem definindo, olha, direitos para todos, participação política, etc., como é que eu abro a boca para falar isso quando eu tenho colônias? Que igualdade é essa? Então, a demanda por equidade, né,
a demanda por uma equidade real, baseada na fraternidade, no pensamento de humanos como iguais, e países dando-se bem entre eles e não dominando uns aos outros, surgiu do eixo dos países dominados, digamos assim. Então, é por isso que a terceira geração de direitos humanos é muito caracterizada como de equidade. Aí eles separam, né? Igualdade, de equidade não, gente, de fraternidade. Liberdade seria a primeira geração, igualdade é a segunda, fraternidade a terceira. Bem, o meu raciocínio é basicamente esse. Fica faltando participação política, porém, quando eu pensei nessa aula, que eu sabia que seria uma aula curta, eu preferi debater de forma mais geral para vocês perceberem que as demandas populares e o repensar desses conceitos já era participação política. Quando eu vi o tema da aula, que seria cidadania, os pensamentos de Thomas Marshall e formação política, bem, a construção do que é cidadania é uma forma é formação política. Você está vivenciando essa luta por direitos é formação política. Do mesmo jeito que você se ausentar e falar, não vou participar disso, não gosto de política, não gosto de, de falar sobre isso, é uma escolha política também. Então, acho até um pouco redundante falar de cidadania e falar de formação política. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Marshall é um ótimo tópico para redação. Eu sempre gosto de falar isso quando o pensador é muito tranquilo de encaixar em qualquer tema, sabe? Eu não estou pedindo que vocês se limitem a isso de forma alguma. O que eu falo se você faça uma lista de, de pensadores que se encaixam de forma mais tranquila e outros de temas mais específicos, mas sempre decorar esses mais maleáveis, digamos. Ah, professor, como assim? Como é que eu vou encaixar esse negócio? Vai, não tem nada a ver. Bem, ele fala, vocês têm que lembrar que Marshall, ele fala que, pelo amor de Deus, anota isso, mas cita indiretamente, tá? Ele fala que sem direito social, sem direitos sociais, é impossível ter cidadania plena. Pronto, acabou. Isso encaixa em qualquer tema de problema social, qualquer coisa de. Ele critica, diz que sem uma educação, sem aí você pode botar como exemplo a educação deficitária, que é um direito social. Sem direito social, sem esse direito social, não seria impossível. O telefone está tocando direto aqui. Sem direito social, sem direito educacional, que é um direito social, seria impossível uma participação política plena. Se a questão é de saúde, você pode encaixar isso. Se a questão é de direitos trabalhistas, você pode encaixar isso. Eu não sei se a redação desse ano vai ser nesse viés, mas vocês veem que dá para encaixar fácil. Então anotem, nem que seja no celular, no bloquinho, que para Marshall, para Thomas Marshall, ele é inglês. Eu só não sei se ele é considerado sociólogo. Eu vou pesquisar, porque eu não vou passar a informação errada. Porque faz tempo que eu não. Que eu queria ver se ele é, além de sociólogo, ele é historiador. Não, ele é sociólogo mesmo. Então você bota lá, né? Para o sociólogo americano, que fala inglês, tudo bem, ninguém ouviu. Para o sociólogo americano, Thomas Marshall, não existe cidadania plena sem direito social. E você desenvolve isso na ótica do tema da sua redação. Bem, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre
sobre a aula de hoje, mais alguma coisa, porque acho que foi bem discutido. Eu não sei se está faltando alguma coisa, meu Deus, me deu um branco. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não lembro. Porque eu fui lembrar de falar de redação, porque eu acho algo importante. Porque essa é a vantagem da aula de sociologia e filosofia, que você dentro do... Gente, eu não estava vendo as mensagens. Desculpa. Eu vou ver agora, porque eu estava apresentando e terminei não vendo as mensagens. Tá. Alguma dica para não cometer anacronismo histórico? Bem, infelizmente é aquela coisa que não tem dica. É sempre. Mas eu acho que se você sai da ótica de, pelo menos, o meu tempo, o que eu vivencio hoje é uma coisa única consequência das ações do passado. Se você sai com esse pensamento e começa a questionar o porquê as pessoas pensavam daquela forma, naquela época, sem julgar tanto, o que eu estou falando de sem julgar não é aceitar o que acontecia, não, tá bem? Não é falar, ó, tá ok, a escravidão, parabéns, super justificável as suas razões. Não. É simplesmente falar, havia um pensamento hegemônico na época, ok, não é adequado? Não é adequado. Mas aí eu não posso tentar impor meus valores e brigar com uma pessoa morta lá de 2 séculos atrás, sabe? Não posso também transportar e ler um texto sem considerar o que estava acontecendo ali. Então, infelizmente, é uma coisa que você só adquire essa coisa de não, como é que eu posso dizer? Não criar uma situação de anacronismo histórico na sua mente com conhecimento do contexto social da época. Infelizmente, só estudando mesmo, e é uma coisa que parte mais, inclusive, do conhecimento histórico. Acho que você entender sociologia e filosofia é importante que você entenda história, porque você, sei lá, vai estudar a galera que está ali pelo Renascimento, como a gente está citando. Eles pensavam daquela forma como consequência das ações que estavam, dos conflitos da época, sabe? Não é simplesmente que chegaram e falaram, poxa, vou romper com o pensamento aqui medieval e vou passar aqui transcender e ciência em primeiro lugar e das trevas para trás. Não, é consequência simplesmente, bem, de lutas sociais, de lutas políticas, disputas políticas de um grupo de um grupo da aristocracia, ou, desculpa, da burguesia e de camadas mais populares que queriam é, quebrar aquela lógica de rei Deus, sabe? Então você sempre tem que olhar por esse viés. Infelizmente, você só entende o pensamento daquela época se você entende a história daquela época. E não dá para ser de outra forma, não. Anotaram? Esse pensador, ele é legal. Ele é muito coringa. Não gosto de falar isso, não. Mas infelizmente a gente sabe que às vezes o Enem manda isso. E acho que por hoje, caso não haja mais dúvida, é isso. Tudo ok? Pronto. É isso, pessoal. Só confirmando, vocês viram essa questão de... Vou parar a gravação, só para perguntar se vocês viram a questão de direitos humanos, as gerações dos direitos humanos. Caso não viram e ficou um pouco confuso, é só pesquisar gerações de direitos humanos no Google. E é uma coisa que é bem tranquila de compreender, porque foi um pouco mais corrida aqui. Ah, viram? Então, ótimo. Fica como revisão e fica como correlação com o pensamento de Thomas Marshall. Que, enfim, está tudo conectado. É isso. Agradeço a presença de vocês e até a próxima.